evita retornar domínios soltos. Evita simplesmente pegar a informação e devolver ela para o seu consumidor. Quando você faz isso, você força o consumidor a fazer esse tipo de verificação. Ah, mas ele tem que checar uma tabela de domínio. É relativo isso. Mas se você puder, evite. Não abra as suas regras para o lado de fora. Mantenha as suas regras no lugar onde ela precisa estar. Seja ela o seu serviço, seja ela o seu componente interno lá, a sua classe interna. Então, se a gente for pensar nesse sentido para a classe pedido aqui, ó, ao invés de fazer o código, ou ao invés de usar um enum, a gente pode simplesmente pegar um código desse tipo aqui, ó. Eu posso criar um método aqui, ó. Está pendente, está pronto para entrega ou foi entregue. E aí, essa verificação que está aqui, ó, ela sai das minhas classes de fluxo e vai lá para a minha classe original. Então, ao invés de fazer pedido status igual a 1, você passa a fazer pedido está pendente. Olha como o problema da fluidez é resolvido ao mesmo tempo que o problema da dependência da checagem. A regra agora está no lugar certo. Se o pedido está pendente, se o pedido está pronto para entrega, ou se o pedido foi entregue. Olha como a fluidez do código melhora. É até melhor do que olhar aqueles enums. E agora, qual que é a grande vantagem? Se essa regra muda, o está pendente ele deixa de ser igual a 1 e pode ser aqui or status igual a 4, seus consumidores não precisam saber disso. Então, Single Responsibility Principle, princípio de responsabilidade única. Quem que é o dono da regra? O dono da regra é a classe pedido. Por que a regra muda? A regra muda porque o sponsor do projeto, o stakeholder aqui, ele pediu para mudar. Existe um status novo agora. E significa que o pedido está pendente. Tá tudo bem. Quem que deve ser alterado quando essa regra muda? A classe pedido. A classe de negócio pedido. Né? A classe do meu domain pedido. Não o fluxo. O fluxo não muda por causa dessa regra. Ele eventualmente pode mudar porque, sei lá, você tem que mudar a mensagem aqui. Mas aí você está mudando a mensagem. A função dessa classe, a responsabilidade dela aqui, é gerar a mensagem. Entende como as coisas se separam, ficam mais claras e ficam mais fáceis de dar manutenção? É um outro jogo quando você entende isso. Muda muito a qualidade do seu código. E do ponto de vista isso falando aqui, olhando para dentro das nossas classes, né? Do ponto de vista do seu serviço, do seu endpoint, você tem outras opções para fazer coisas similares. Você poderia, por exemplo, modelar um campo aqui, ó, na sua classe, no seu retorno, né, lá no seu sistema original, está confirmado. E você retorna um boolean de lá. Essa avaliação você faz lá no seu sistema. Eu até deixei isso aqui pronto, né, só para a gente visualizar. É muito comum a gente ter que fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Na empresa de trabalho a gente faz muito disso, porque as regras elas estão soltas, elas estão distribuídas. E aí no meu sistema de origem lá, eu não tenho um campo que diz se o cliente está confirmado ou não. Eu tenho que ficar checando isso. Então, o que a gente faz para reduzir o problema? Né? Pequenos contornos que você pode fazer caso você não tenha acesso de mexer no outro sistema. Você vem aqui e cria um método na sua classe de DTO. André, mas ele é um DTO, não pode ter método. Não pode. Mas ele deixaria de ser um DTO, né? Aí você vai ter que nomear isso aqui de outro jeito. Mas você coloca esse método aqui para isolar a sua regra. Essa regra, ela não faz parte do seu domínio. Então ela não pode ficar no domínio. Dependendo da situação, você pode até modelar como domínio, não é um grande problema também. Caso você queira tirar isso aqui da ponta, lembrando aqui nesse caso o seu domínio está dentro da sua aplicação, né? E esse aqui seria mais uma classe mais próxima da infraestrutura. Então o que eu estou fazendo aqui é que eu estou afastando essa regra do meu core, né? Do meu domínio, do meu fluxo de negócio.
estou deixando ele mais longe. Por quê? Porque não faz parte do meu domínio, né? Faz parte do domínio de outra aplicação. Então, se ela mudar, eu sou obrigado a mudar também. Só que pelo menos eu posso aqui, ao invés de fazer desse jeito, né? Eu posso ou perguntar se está confirmado, que eu acho que seria o ideal, né? A minha API original, a origem da informação tem a regra e me diz se está confirmado ou não. Ou, na pior das hipóteses aqui, a gente usa um método, cadastro confirmado. Eu tiro isso do meu fluxo de negócio e jogo ele para fora do core do meu sistema. Se eu mudar de sistema de cliente, por exemplo, pelo menos essa regra não está aqui, está do lado de fora. E eu não sou obrigado a alterar o domínio porque uma regra externa mudou. Nesse caso, eu vou ter que alterar o meu sistema mesmo, mas pelo menos não está dentro do domínio. Então, veja como a separação da responsabilidade melhora o fluxo. Como eu disse, é bem melhor que você use nesse formato. Deixa o sistema informar lá, cria um campo lá e você manda esse campo pronto. É um boolean, é sim ou não. Não sei o que é, mas o campo está falando aqui, ó, você está confirmado. O que significa estar confirmado? Eu não sei. Para o meu sistema de acompanhamento de pedido, o requisito é, se o cadastro do cliente está confirmado e o pedido está pendente, eu tenho que exibir essa mensagem. É isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber como o cliente, o sistema de cliente verifica se está confirmado ou não. Essa é a grande questão. O requisito aqui é enviar uma mensagem, gerar a mensagem. O requisito não é saber como o cliente está confirmado ou não. Essa é a grande diferença na forma como você trata esse tipo de regra. Faz muita diferença. Outras opções que você pode fazer. Então, eu coloquei aqui obter cliente confirmado. Dentro lá da sua aplicação ou da sua classe, você cria já um método que informa os status. Como a gente fez aqui no pedido, né? Está pendente, está pronto para entrega. Então lá na sua classe você tem alguma coisa que você precisa entregar dentro do seu sistema, né, dentro do seu próprio domínio, você já cria um método, fica muito mais fácil, né, fica mais fácil de visualizar. Se é um endpoint, que aí já é um pouco mais complicado lá, né? A menos que você esteja usando o WCF, por exemplo, que é uma coisa velha, mas que existe, eu uso inclusive lá no meu trabalho. Sistemas legados, né? Mas se você está usando uma API, tem outras opções que você pode seguir também. Se for realmente um WCF, que é um método, você usa esse formato aqui, né? Obter cliente confirmado. Se você não quiser deixar um campo, porque às vezes pode ser que você pense assim, mas pô, eu tenho, sei lá, 30 status diferentes. Eu vou ter que criar 30 campos de retorno? Porque assim, o meu status, ele não, sei lá, o meu pedido, o meu cliente, ele não vai estar em 30 status diferentes. Por que eu tenho que modelar um campo para cada? Não é para você modelar um campo para cada. Isso também tem que ficar bem claro. De repente, sei lá, se sua modelagem necessita disso, pode até ser. Mas você usa a modelagem de acordo com o seu contexto. Então, se você está entregando o seu sistema, na maioria das vezes, quando você tem muito status assim, os seus outros sistemas não precisam saber detalhadamente quais são os status. São grupos de status, né? Eu tenho 3 status aqui que significam que o cliente está pendente. Você não precisa criar um para cada status, né? Você cria está pendente. E aí lá dentro você coloca essa regra de 3 status. Geralmente é assim. Mas se o seu caso mas eu tenho um monte de coisa lá, um monte de status diferente, e eu não quero abrir 30 campos diferentes, tem uma outra opção que é você criar um método que afirma coisas. Então, nesse caso aqui, obter cliente confirmado. E dentro do seu método, você checa se ele está confirmado. Então, o seu consumidor, ele sabe que se ele precisar de um cliente pendente, ele não pode pedir para o método obter cliente confirmado, porque não vai retornar o cliente pendente. Eu já vou objetivamente no lugar que eu quero. Se você usa um endpoint, você pode usar um alias. Então, sei lá, você tem aqui endpoint get cliente com o CPF aqui na rota. Você pode usar um alias no final aqui, /confirmado, /pendente. E aí já resolve o seu problema também. Então, são modelagens diferentes que você pode fazer para contornar esse problema aí.